Olá, gente, vamos entrar no capítulo 14 de Reis. Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu like, deixa o seu comentário a respeito do capítulo 14. Nós vamos entrar aí no capítulo 14. Nós sabemos que aqui no livro de Reis, no capítulo 14, 1 Reis, capítulo 14, deixa o seu like, deixa o seu comentário. A obediência quebra a maldição, né, gente? E aqui, no capítulo 14, Jeroboão, o capítulo encerra com Jeroboão, continuou pecando, continuou servindo a outros deuses. Ele mesmo se tornou sacerdote, ele mesmo fazia o sacrifício dele e tudo. E aí, gente, no capítulo 14 faz assim: Aías foi o profeta que entregou aquela profecia para ele, não sei se vocês se lembram, que ele ia reinar 10 tribos, que o reino de Salomão ia ser rasgado porque ele se rendeu à idolatria. Então, agora, Aías, já velho, quase cego, ele foi, bem dizer cego, né? Ele foi orientado por Deus. Ele revela a identidade da mulher e profetiza a morte e a extinção da casa de Jeroboão, que era servo de Salomão, por sua idolatria e dispersão de Israel, porque ele dispersou o povo de Israel e levou o povo ao pecado. E aqui, gente, ele manda a mulher dele procurar o profeta Aías. Então, acontece aí nesse capítulo a doença e o disfarce. O filho de Jeroboão adoece gravemente. Eu penso que eles tentaram de tudo para ver se o menino melhorava, mas ele não melhorou. Aí o rei falou com a esposa dele assim: você vai disfarçada até o profeta Aías, aquele que falou que eu ia ser rei, e vai até o profeta Aías lá em Siló para saber o que aconteceria, o que vai acontecer com o menino, porque ele ficou preocupado. E agora o profeta, aí a profecia do profeta Aías. Deus instrui Aías, que já estava cego pela velhice, a revelar a identidade da mulher e a profetizar duramente a sentença contra a casa de Jeroboão. Ele informa que a mulher seria conhecida por sua identidade, apesar de estar disfarçada. Ela foi disfarçada até o profeta Aías, mas Deus já tinha mostrado. E aqui, gente, acontece o destino, nesse capítulo 14, acontece o destino da casa de Jeroboão, porque Jeroboão estava em total decadência espiritual e levou o povo a essa decadência espiritual. E como ele estava sem saber o que fazia, né? E Deus mandou ele entregar algo duro para Jeroboão. Aías profetiza a morte de Abias assim que a mulher chegou em casa, chegou na casa dele, e a destruição total da casa de Jeroboão. E o profeta falou assim ainda: o único que vai ser digno de ser enterrado é o seu filho, né? Então ele falou assim: olha, a sua casa toda vai ser destruída, pois Jeroboão não seguiu a Deus como Davi. Davi, ele não dividiu a fé dele. Ele não tinha a fé dividida como Salomão fez, como Abias fez, como Roboão fez. Então aqui a profecia inclui
a morte de todos os homens da casa e a punição de Israel por causa dos seus pecados, especialmente a idolatria dos 2 bezerros de ouro. E o fim da profecia, quando ele entrega a profecia à mulher de Jeroboão, que foi disfarçada à casa dele, a mulher volta para casa e o menino já praticamente na porta, né? Na porta do sacerdote Aías, o menino acontece, ele profetiza, né? E a mulher volta para casa e o menino morre imediatamente. Abias, o único filho da família, que foi enterrado. O resto não foi enterrado. E ele foi enterrado, pois é o único que demonstrou ser bons aos olhos do Senhor. O resto tudo foi uma demasia. Foi acontecendo várias coisas, né? E em 1 Reis, capítulo 14, vemos a teimosia e a obstinação do rei das tribos do norte de Deus, né? Que era Israel, bem como alguma teimosia de sua contraparte do sul. Tudo começa com uma crise onde lemos no versículo 1 que o filho do rei Jeroboão ficou muito doente e morreu. E aí, porque houve uma estupidez e uma teimosia de Jeroboão, porque Deus falou que se ele obedecesse, que ele ia ter, né? Ia ter a aprovação do Senhor. Então aqui, gente, nós sabemos que houve uma divisão. Roboão, filho de Salomão, com Jeroboão. Roboão reinaria unicamente sobre a tribo de Judá e Benjamim, que são 2 tribos, num reino que passaria a se chamar Reino de Judá. E depois de ser aclamado rei pelas 10 tribos em Siquém, Jeroboão escolheu essa cidade como capital na região montanhosa de Efraim, mas depois mudou para Peniel, em 1 Reis 12, 25, que ele mudou o nome. Aí, o que nós podemos aprender com ele aí, né? Com o 1 Reis 14. Voltar aqui na palavra do Senhor, né? A Bíblia relata que Aías havia perdido a visão por causa da idade avançada. O profeta foi visitado pela mulher de Jeroboão, que estava disfarçada, para perguntar o que ia acontecer com ele depois, né? Então aqui, gente, no capítulo 1 Reis, capítulo 14, vai nos dizer o seguinte: naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. E disse Jeroboão, sua mulher: levanta, disfarça-te, para que não te conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o qual falou acerca de mim, que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te declarará o que há de acontecer com o nosso filho, com o nosso menino. Assim fez a mulher de Jeroboão. Levantando-se, foi a Siló, entrou na casa de Aías, e Deus já tinha revelado para ele. Este já não podia ver, pois estava muito velho. O Senhor, porém, lhe dissera a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar sobre o seu filho que está doente. Você vai dizer a ele que a casa de Jeroboão toda vai morrer. Nosso Deus, terrível, né? E sucedeu, pois, que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar pela porta, ele disse: entra, mulher de Jeroboão, porque você está disfarçada? Perguntou para ela, né? Assim,
pois eu sou enviado a ti com duas novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te exaltei no meio do povo e te constituí príncipe sobre o povo de Israel. Rasguei o reino da casa de Davi e dei a ti todavia o maior reino, né? Que ele ficou com 10 reinos. Mas você não obedeceu os meus mandamentos. Então olha para você ver. O único que vai ter dignidade de ser enterrado será o seu filho Aías. Mas quem morrer a Jeroboão, ou vai ser, os cães vão comê-los, e os que morrer no campo, as aves vão comê-los, as aves do céu vão comer, porque o Senhor disse: levanta-te, pois, e vai-te para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel pranteará e sepultará, porque Jeroboão, só este entrará em sepultura, o filho de Jeroboão, porque dos que da casa de Jeroboão, só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor Deus de Israel. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão nesse dia. E agora que será, né? E o que será? Gente, aqui eu estava lendo um comentário na Bíblia aqui. Deixa eu só trocar de óculos para me enxergar na palavra aqui. Eu estava lendo um comentário aqui, que essa profecia, ela foi dada falando que um rei viria, né? Quando ele fala assim, olha, virá um homem. Isso aconteceu, esse homem que veio, que era o rei Josias, levou 300 anos para ele chegar. E aqui Aías estava profetizando. Eu achei algo muito interessante quando eu estava lendo essa palavra do Senhor. Eu gosto muito dessa Bíblia mais antiga aqui, que é, desculpa, 1 Reis, né? Quando fala assim, que 1 Reis, capítulo 14, uma parte que eu achei mega interessante, aqui no capítulo 14, que fala assim, uma parte que eu achei muito importante aqui, no capítulo 14, não estou em 2 Samuel, gente, bem que eu estou achando que falar não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas aqui vai entrar em 1 Reis. Vou entrar aqui rapidinho, só para falar com vocês que eu achei essa parte muito interessante. Então aqui Abias prediz a ruína da casa de Jeroboão, e também ele falou assim, olha, no capítulo 14, de acordo com a profecia de Aías, todos os descendentes masculinos de Jeroboão morreria e ficariam sem sepultura. Ou eles iam ser comidos por cães, ou iam alimentar as aves do céu. Misericórdia, né, irmãos? Abias era a exceção, conforme o versículo 14, de 1 ao 13. Abias teria um sepultamento honroso, porquanto se achou nele coisa boa para o Senhor. Não fica claro que se refere ao texto que essa coisa é boa. Talvez se refira ao fato de que Abias ainda não estivesse corrompido, visto que ele era apenas uma criança. Eu consigo, quando eu leio esse versículo aqui, eu consigo enxergar o Abias como um bebê. Não sei, eu consigo ver ele aqui. Aqui, essa profecia prediz as ações de Baasa contra Nadab. A profecia de Aías aponta para o cativeiro de Israel pela Assíria no ano 722 a.C. Jeroboão mudou-se para Siquém, conforme o capítulo 12, 25, para Tirsa. Tirsa foi a capital do reino do norte, que é Israel.
rei de Israel, e ele construiu Samaria e a transformou em sede do governo, a capital de Israel. E aqui, gente, quando fala assim, no 14, 19, quando você lê aqui no capítulo 19, assim, contam mais os mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, e eis que tudo está escrito no livro de crônicas dos reis de Israel. Não é esse livro de crônicas daqui da Bíblia não, tá, gente? É uns livros que as pessoas iam escrevendo. Aqui tá falando assim, ó, o livro das crônicas do rei de Israel. Este livro não deve ser confundido com primeiro e segundo crônicas, tá? Do Antigo Testamento. São escritos muito depois do primeiro e segundo reis. Compara a data nas introduções a reis e segundo reis, primeiro e segundo crônicas. Desde a época de Davi, muitos indivíduos trabalharam no registro dos eventos experimentados pelo povo de Deus no período de reis. E tais documentos históricos teriam sido guardados nos arquivos reais. Esses registros foram provavelmente a fonte para primeiro e segundo reis, tá? Considerando que tais crônicas são mencionadas como fonte para primeiro e segundo reis, considerando, né, 32 vezes, conforme primeiro reis 14, 19 e segundo reis 24, 5. O autor foi, portanto, guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, para selecionar e registrar os eventos que se encontram em primeiro e segundo reis, tá? Agora, gente, aqui tem dois fatos. Então aqui mostra, no capítulo 14, mostra a ruína de Jeroboão, né? E agora também vai mostrar a impiedade de Roboão, filho de Salomão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, o reino do sul. E ele, gente, ele tinha 41 anos de idade. Quando começou a reinar, ele tinha 41 anos de idade e reinou durante 17 anos em Jerusalém. A capital do reino de Judá era Jerusalém. E reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel por ali, e seu nome, e era o nome de sua mãe Naamá, a Amonita, tá? Eu creio que eu entendo que foi a primeira mulher de Salomão. E fez Judá, infelizmente, gente, e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e provocaram a zelo mais do que todos seus pais fizeram com que os seus pecados que cometeram. Eles pecaram muito mais que os pais, né? Com certeza caíram na idolatria. Porque, olha para vocês verem, porque também eles edificaram altos e estátuas, imagem de bosque, sobre o alto outeiro e debaixo da árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, que eles eram prostitutos cultuais, né? Eles praticavam sexo ilícito com prostitutos cultuais. Então haviam rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme todas as abominações da terra que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei, fazendo já 5 anos que o rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Quando fez 5 anos que Roboão estava reinando, Sisaque, ele rei do Egito, se levantou contra Jerusalém. E ele foi e tomou os tesouros da casa de Salomão, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos que Salomão mandou fazer. Porque Salomão fazia tudo de ouro, a prata não tinha valor naquela época. Então, para disfarçar
Que esse Cizag tomou os escudos de ouro da casa do templo de Salomão, da casa de Salomão, né? Ele mandou fazer escudo de prata, mas a prata não tinha valor naquela época, era o ouro que tinha valor. E ali Cizag tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo e também todos os escudos. E em lugar deles, Roboão, para disfarçar, ele mandou fazer escudo de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães que guardavam a porta do rei. Tudo porque Roboão, filho de Salomão, também se rebelou contra Deus. E sucedeu que quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara das guardas. Quanto aos mais atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura também está escrito no livro do 2 Crônicas dos reis de Judá, não nesse livro de crônicas que está aqui na Bíblia. Os irmãos entender essa parte aqui, tá? Então, aí, aqui ó, sob o governo de Roboão, reino de Judá, não estava se saindo melhor do que o do norte. Eles estavam a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. E o reino de Israel. Então os dois reinos caíram na idolatria. Nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos no pecado da idolatria. Porque, olha bem, gente, tem muito crente caindo na festa em festa de idolatria. Quando você leva seu filho para uma festa das bruxas, você está levando seu filho para um dia que foi consagrado a Satanás. Então, nós estamos numa fase no mundo do que tem. Está tudo muito confuso. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Este é o capítulo 14. Os dois reis, porque o reino foi rasgado. Eu quero até tá dando uma... Deixa eu consigo fazer com esse cara. O reino era um só. Salomão reinou durante 40 anos esse reino. Ele reinou durante 40 anos. Como Salomão caiu na idolatria, Deus usou o profeta Aías, que rasgou um pedaço e entregou para Jeroboão e falou: você vai ser rei de uma parte de Israel. E vai ficar só 2 tribos por causa do amor de Deus a Davi, né? Então, vamos tomar cuidado para nós não perdermos o reino do céu. Na palavra de Deus está escrito: vigiai e orai. Deixe o seu like, o seu comentário. Amém? Deus abençoe.